Jogo de Cintura. A Ótica Noal está de aniversário e preparou uma promoção incrível para tornar o mês de setembro ainda mais especial. Nos 66 anos da Ótica, você compra suas lentes novas e ganha 66% de desconto na armação. Nossa idade é o seu desconto. Aproveite e comemore com a gente. Te esperamos na Rua do Acampamento ou na Policlínica Wilson Aita. Oiê, começa agora mais um Jogo de Cintura. Hoje na companhia de Núbia Marques. Oi. Daniela Minello, Débora Evangelista, Fabiana Sparrenberger e a nossa parceria de sempre, Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema do Jogo de Cintura de hoje é a adoção. Quem nos sugere é a Débora Evangelista, que vai trazer as suas vivências. E por que está sugerindo esse tema? Primeiro porque eu acho que é um tema extremamente importante. Ai, te adorei de óculos. Gostou? Gostou? Eu tenho que ler aqui. Essa armação é nova, né, Débora? Que linda! Ficou maravilhosa. Obrigada, né? Obrigada, tá valendo. Gente, ela tava sem esse olho de gol. Que linda! Ficou mais mulheraça. Ali, ó, Abriu tá parênteses e já fechou. Desculpa, né? Desculpa a emoção. Não, mas assim, ó, o tema adoção, em especial, eu gosto muito. E eu tenho uma amiga que é a Daniela Sonza, que ela gerencia, ela é presidente do Gaia. E eu participo do grupo do WhatsApp do Gaia. E o que é o Gaia? É uma entidade, é uma associação, é uma ONG que ajuda as famílias que querem adotar. Ou seja, é uma associação para fazer com que a adoção se torne mais rápida, se torne mais efetiva aqui em Santa Maria. E eles têm aí 8 anos de trabalho e um trabalho incrível. Então, é muito nessa pegada de valorizar essa entidade, essa associação e de estimular a adoção. E aí eu começo pensando em mim, né? Da onde que a adoção tem a ver comigo? Eu devia ter um irmão mais velho. E eu não tive um irmão mais velho por preconceito. A minha mãe casou, meu pai e minha mãe casaram, e um ano passou e nada do filho, e 1 ano e meio passou e nada do filho, e antigamente logo tinha... 1 ano e meio era um horror de tempo. Era, disse, meu Deus, ela já tinha ido no médico, já tinha feito o exame, era aquela função, e ela ia no hospital, a minha mãe ia no hospital e via um gurizinho. Ela se apaixonou por um gurizinho. E eu era moça e a minha mãe contava. E quando ela conta, agora faz horas que ela não fala até no Sérgio. Era Sérgio o nome do gurizinho. Eu lembro até. E ela disse assim: porque o Serginho fazia assim, fazia assado. Ele era um gurizinho pretinho, assim, bonitinho. Ela levava brinquedo pro Serginho. Eu acho que ele devia ser assim, ó, 1 ano, pelo que ela conta, 1 ano e alguma coisa, 2 aninhos. Então ela levava roupa, ela levava comidinha, ela levava brinquedo pro Serginho, não sei o quê. E ela, então, já estava pronta para adotar aquela criança. Porque ela não sabia se ia ter filhos, já tinha feito exames e não sei o quê, não aparecia nada, e nada de engravidar. E o meu pai foi terrivelmente contra. O meu pai não deu oportunidade para minha mãe adotar. Foi assim, ó, se Deus não nos der filho, não nos dará. E essa era a filosofia da família do meu pai. Sabe, aquela história assim, ó, eu não vou, se Deus não deu para mim me incomodar com os meus, eu não vou me incomodar com os dos outros. E isso a gente ouve ainda, gente, isso é tão cruel que a gente diz assim, mas se já é do meu sangue, já é difícil de administrar. Imagina de um sangue que eu não conheço. Era isso, sabe? Mas era e ainda é, porque a gente ainda ouve. Não vamos e eu muito lembro longe, que a mãe falava, sabe, aquilo, e isso reverberava dentro da família, assim, quando tinha alguma coisa. Então, a minha mãe não teve, ela foi podada. Ela se apaixonou por uma criança. Eu sei que o Serginho existiu na minha vida. Ele era meu irmão mais velho. Eu não sei onde é que está o Serginho, não sei, não faço a mínima ideia. Mas isso foi lá em Santa Rosa? Foi lá em Santa Rosa. Então, assim, a minha mãe teria adotado o Serginho. Por preconceito do meu pai, o Serginho não foi adotado.
E aí depois ela logo engravidou de mim, e daí vim eu, e dali a minha diferença de mim para Nô é 3 anos, depois veio a Sandra, 2 anos de diferença, e a adoção não existiu. Mas eu quase tive, sabe? Eu quase tive um irmão mais velho. Então, a noção de adotar, para mim, ela sabe, ela é uma questão tranquila, muito tranquila. Eu sou braba. Nesse sentido, eu sou muito braba. Quando me dizem assim, ai, fulano é que nem meu filho. E daí eu sempre penso, né? Ele entra na herança? Porque o filho entra na herança. E aí, na minha experiência, eu tive uma senhora, uma vez que ela... Não porque ela ia na casa da menina e ela pegou uma mocinha, a mocinha foi morar com ela. Seria uma adoção tardia. E aí, eu fui conversando com essa futura mãe, né, adotante. E fui conversando, até o ponto que chegou lá. Eu disse, tá, mas e aí a senhora fez a adoção, tudo certinho? Não, ela morou comigo, ficou aqui comigo, mas aí, assim, porque os bens são dos guri, né, Débora? Daí eu não quis misturar as coisas. Ou seja, na hora que chegou para essa criança, essa mocinha, passar a pertencer à família e fazer parte do cunhão da herança, aí ela desistiu da adoção. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Eu fiquei pensando agora, um comentário que a Fábio fez, que as pautas não são por acaso, né? E agora veio na minha memória, gurias, e as coisas aparecem aqui, né? Justamente quando a gente está gravando. Fiquei pensando por que eu tenho tanta vontade, eu admiro tanto as pessoas que adotam. Quando nós éramos bem pequenininhas, eu acho que eu tinha uns 7 anos por aí. A minha mãe e meu pai tiveram a missão de lar temporário para uma bebê que ia ser adotada por uma família de Novo Hamburgo, gurias. Ana Terra, a menina. E eu lembro que na minha cabeça meus pais tinham adotado aquela bebê. E aquela bebê ficou lá em casa por um tempo, acho que foram uns 15 dias no máximo. Na minha concepção de criança foi bastante. E eu já tinha aquela menina como minha irmã. Mas depois, quando foram levá-la, buscaram com os trâmites legais da adoção aqui em Santa Maria, eu lembro que até meus pais comentaram e isso me marcou. Por que eles não ficaram, eles, né? Mas não era para eles ficarem, era lar temporário para uma família que estava vindo de Novo Hamburgo. E isso me marcou muito na minha infância. E eu sempre pedia para o pai e para a mãe que a gente queria uma irmã. E a mãe dizia que não ia mais fazer nenhum nenê e que também não poderiam adotar. Quando eu comecei a trabalhar, gurias, eu gosto muito, em função da dança e do teatro, isso aproxima muito os afetos, né? As artes aproximam muito essa facilidade do aluno expressar para o professor e do professor também abraçar essas expressões e interpretá-las de um jeito que conduza para além da técnica. E eu lembro, assim, de mais de uma menina, porque eu trabalhei por muitos anos em instituições voluntárias aqui em Santa Maria. E um que me marcou muito, um foi no Lar de Miriam, que tinha uma turma, assim, de meninas que elas chegavam para mim e iam até o meu carro, gurias, que eu carregava um 3 em 1 para dar aula de dança e de teatro. E elas chegavam, enquanto eu ia guardar, elas diziam, por que tu não adota a gente, prof? E aquilo começou, gurias, me incomodar de um jeito que eu dizia, meu Deus, mas eu não sou nem casada ainda. Eu pensava, né? Eu dizia, a prof é legal como prof. E eu tentava, né? Porque eu tinha, 18 anos, imagine, 18, 19 anos. E eu sempre tive pessoas, alunos meus, eu acho que em função do voluntariado, que me pediam para eu adotar. E aí, num outro momento, eu trabalhei na Praça Saldanha Marinho, gurias, com filhos de catadores de lixo aqui em Santa Maria. Era um projeto que a gente tinha da UFSM, do meu mestrado, que era crianças que ficavam ali ociosas enquanto os pais andavam com os carrinhos no centro, coletando materiais reciclados. E daí eu ofereci esse projeto em parceria com a UFSM dentro da Casa de Cultura, quando ainda funcionava ali na praça. E era unânime aquelas crianças, daí eram gurizinhos e guriazinhas que diziam, prof, olha que legal se tivesse uma família bem grande. E aí a gente começa a se apegar. Só que a nossa função ali é como professores. Mas por que eu cheguei a esse assunto, gurias? Porque eu tenho um desejo muito grande de adoção. E eu gosto de ler sobre adoção, e eu acho que uma vez que a gente procura na internet, eu tenho 2 filhos gerados no meu ventre. Mas eu sempre tive muita vontade de ter 6 filhos. Eu tinha o nome de cada um deles. Eu tinha o nome, eu tinha um projeto que eu tinha na minha cabeça desde muito nova. Eu ia ter 6 filhos. Eu sempre gostei de família grande, eu acho que por ver meus tios, meus primos.
E eu lembro, gurias, que eu coloquei isso na cabeça, só que daí eu tive filhos tardiamente. E eu disse, bom, agora é o meu momento de eu pensar, porque não adianta a gente pensar em adotar simplesmente e tu não ter uma estrutura em todos os sentidos, em todos os aspectos, psicológicos, financeiros. Tu não vai simplesmente adotar para dar trabalho para essa criança. Tu tens que ter o mínimo de suporte e de apoio. Mas eu não tenho vontade de adotar uma criança. Qual é a minha vontade de adotar? Eu tenho vontade da adoção tardia. E geralmente aquelas crianças que ficam lá de 2 ou 3, que ficam os irmãos, eu não consigo ver quando separam nos lares de adoção os irmãos. E geralmente ficam aqueles que estão já passados a idade, porque o que a maioria prefere? Crianças brancas, bebês, no máximo até 2 anos de idade. Existe, né, uma preferência nas adoções. Agora tem mudado muito, gurias. Graças a essa esse novo modelo de famílias, a gente vê assim, ó, casais adotando vários irmãos tardiamente. Então, me admira muito e eu teria vontade, sim. É um sonho. Me pergunta assim, o que tu gostaria? Eu digo, olha, se um dia eu tivesse bastante condições e estivesse muito bem equilibrada mentalmente, eu gostaria de adotar 3 irmãos. Não sei por que é o número 3, mas eu gostaria de adotar 3 irmãos tardiamente, porque eu tenho amigos que têm filhos adotados, e tu olha assim e tu diz, meu Deus, que coisa linda, e me incomoda quando as pessoas falam assim, ó, ai, mas porque eu já expressei isso para outras pessoas. Tu vai adotar, mas e a genética? Ó, a genética vai vir daqui um pouco de pessoas que não têm boa índole, porque geralmente as crianças que ficam para adoção são crianças problemáticas. Eu digo, não, mas o problema, se adotar é um problema, eu vou abraçar esse problema e tentar, porque o meio ambiente modifica as pessoas, gurias. Agora, não é só uma questão genética, mas o que mais me incomoda, já comentei com minha família, já comentei entre amigos, eles falam, Dani, não é bem assim, tem pessoas que devolvem por causa que vem às vezes com má índole. Eu digo, meu Deus do céu! O que a Dani traz é bem incomoda. importante. O que a Dani traz é muito importante. Se você tem desejo de adotar, não espere ser perfeito. Nunca será, nem os nossos são. Não é a criança perfeita. Você não precisa ser perfeita para adotar. Exato. Olha o que tu falaste, né? Tu disseste assim, ó, quando eu tiver condições emocionais. Na verdade, eu sei que eu tenho. Quando eu tiver condições financeiras, não. A gente dá um bom estudo, uma boa casa. O teu filho, ele vem, seja ele da tua barriga, virão 3 novas crianças, seja ele eu tenho do teu um desejo coração, muito grande. ele vem e ele vai chegar para você na situação, na condição que você tem. Da melhor perfeição e também não sei. Eu gostei de escutar isso agora, sabe? De repente virão 4, então, que o meu projetinho. Porque é um projeto, a adoção é um projeto de amor, sabe? É um projeto de amor. Eu tenho certeza. Aí eu tenho muito amor. Tu tens, né? Tu tem 4 filhos. Aí é aquela história. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 pães, eu vou dividir no meio e vai dar pros 4. Claro, e a gente sempre quer dar o melhor para esse filho, venha ele como ele venha. A gente vai dar o melhor, a gente vai fazer o melhor. Uma criança quando chega, seja de uma adoção ou não, ele melhora a gente de alguma forma. Núbia. Não vai chamar intervalo? Dá tempo ainda? Não, ele já chamou intervalo faz tempo, mas né? A gente ignora. Pode chamar. Tem 1 minuto. Mas 1 minuto eu não vou conseguir falar. Fala assim. Gente, quando eu... Então começa, que depois a gente termina. Quando veio a pauta da adoção, eu disse, meu Deus, o que eu vou falar, né? Fiquei pensando, e exatamente como a Dani falou, né? Aqui a gente vai se descobrindo e coisas vão surgindo. E surgiu um fato bem engraçado, que é da minha família. Eu sou a filha mais velha, né, de 2. E eu já tava, não sei, eu acho que com 7 anos, talvez, 8. E o desejo do meu pai era ter um filho homem, né? Ele queria um filho homem, enfim, né? Porque ali era eu e minha mãe dominando, né? E ele queria um filho homem. Queria um ajudante. E aí, o meu tio, na época, né, era casado e acabou engravidando uma outra menina fora do casamento. E descobriram que era menino. E ela disse que não queria o filho. E a minha mãe prontamente, né? Então eu quero ficar com teu filho.
E a minha mãe acompanhou toda a gestação dela, toda, né? E a família toda dizendo, e eu tava muito feliz, né? Vou Porque eu ter disse, mano. vou ter um mano e não sei o que. E era um guri, né? Então tá tudo certo, eu vou continuar sendo a menina da casa, né? E ele vai ser o mais guri. importante, né? Claro, E ele vai tava ser o tudo guri e certo. vai ser sobre isso. Gente, eu nunca me esqueço, a minha mãe fez todo o enxoval, minha mãe sonhou com aquilo, meu pai também, sabe? Nossa, toda a família. O que aconteceu? Ela ganhou o filho e não quis dar mais. E eu nunca me esqueço que pra minha mãe aquilo foi assim, ó, frustrante. Porque ela chorava, porque ela queria muito, sabe? Porque na verdade eles não estavam, ela não tinha problema algum pra engravidar, tanto é que depois, né, ficou grávida da minha irmã. Mas pelo fato, né, detalhe, ai, vai ser meu sobrinho, mas também vai ser o meu filho agora. E aí eu, né, tanto é que depois a mulher não quis mais ficar com o menino. E quem acabou cuidando e criando foi a minha avó. Minha avó que acabou criando. Mas olha... E até hoje, né, a minha mãe fala, olha, continua sendo meu filho, né, meu filho. De coração, minha mãe acho que é madrinha dele também. E depois agora ele tem outro filho. A minha mãe virou madrinha também, acho que é uma menina da filha dele, sabe? Então, assim, são elos que acabou ficando. Mas eu digo, olha a expectativa, né? Que tu cria pra isso, pra te trazer. E a adoção é um ato de amor, né? É a coisa mais linda. Eu me emociono e eu dou parabéns pra quem consegue ter esse ato, né, de amor, porque tu abriu teu coração, abriu a tua casa pra uma pessoa, chega até a arrepiar, né? Eu digo, eu tenho uma vontade, sabe? De adotar. Tenho a minha filha, né, a Sofia, que tá com 14, eu digo, eu tenho tanto, né? 4, 5 também? Não, né, amiga? Daí também não tá, né? Mas Acho que a lista de Santa Maria vai diminuir depois desse vai, programa. com certeza. Porque só aqui a gente já arrumou 5. Casa para 5. Agora vamos pro intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de Cintura fala hoje sobre a adoção. E já ouvimos histórias aí maravilhosas de casos de adoção. Eu tenho uma prima na família, que o meu padrinho, que é irmão da mãe, e a minha madrinha, eles não podiam ter filhos, e eles adotaram. E ela tem hoje ela tem 2 filhos, a Ana deve ter, acho que ela tem quase
Não, 31, 32 anos. Ela tem 2 filhos hoje. E eu me lembro, isso é um troço que marca tanto a gente, eu me lembro que eles foram buscar, não era na cidade de lá, era uma cidade vizinha que eu nem lembro. E eu lembro exatamente da hora que a minha madrinha entrava no portão de casa, era numa subidinha assim, com a Ana nos braços. Como isso, e a família toda recebeu aquilo com uma bênção, uma preciosidade, que eu vou dizer para vocês que nos outros primos e nas outras situações não teve aquilo ali. Não teve aquilo ali. E com o passar do tempo eu dizia assim, madrinha, mas como é que ela saiu, como é que ela é tão parecida com vocês fisicamente? Fisicamente. Tudo assim, ó, tanto é que hoje, se colocá-la ali com os pais, ninguém vai desconfiar que não é filho, mas absolutamente ninguém. As feições, o jeito de sorrir, o tom de voz, é um troço assim que... E aí eu fico pensando, gente, para mim a adoção tem um significado além de ato de amor. Para mim, quem adota tem o entendimento que filho chega para nós, não importa o veículo, se é o corpo físico, se é o sangue, ou se é o filho do coração que vem por meio os nossos filhos são nossos. O resto é só o veículo, o meio, a forma pela qual eles chegam para nós. Mas são nossos. Isso é um entendimento espiritual que eu tenho. Lá no mundo espiritual, antes de vir para cá, se combinou, vai ser mãe, eu vou ser filha, nós vamos viver uma existência juntos. Então não importa o veículo, não importa se é o sangue, não importa se é a adoção, são filhos, igualmente filhos. Então, para mim, é além do... Porque ainda se atrela muito. Eu vou dizer para vocês que eu vou ser bem franca com vocês. Eu me incomodo um pouco com essa coisa que dizer que é de um ato de amor, que parece que é um ato de solidariedade. Parece fazer um favor. Que é a caridade, gente, não é. Não é caridade. É um não egoísmo é caridade. isso, né? Gente, não me é incomoda muito quando se dá a ideia que, mas eu admiro tanto. Olha que desprendimento que aquele casal teve em adoção. Como se isso fosse um ato de caridade, um favor para a sociedade, trazer aquela criança. Não, gente, são filhos igualmente filhos. E o quanto essa criança que vem para essa família faz a família existir. A família passa a existir com a chegada dessa criança, independente da forma com que ela venha. E aí a gente que acompanha, eu acompanho ali o grupo do WhatsApp do Gaia, meu Deus, gurias, é coisa mais linda quando chega uma criança, né? Quando a criança chega, a criança tão esperada chega. E aí o Gaia faz um trabalho bonito nesse sentido, e aí elas colocam as fotos, né? Chegou tal dia, o que estão fazendo, até porque tem todo um período, a adoção ela é tão importante e interessante que tu tem um período, né, de adaptação da mesma forma que a gente tem o período quando chega uma criança que tu pariu lá no hospital, sabe? Esse chegar, esse gestar. Uma pessoa vai gestar a criança por 9 meses. Tem pessoas que ficam gestando numa fila de adoção por anos. E é nesse momento que o Gaia tem um trabalho lindo de apoio, de incentivo. E aí eu tenho aqui, Gaia, o que é? É Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria. 8 anos apoiando e acolhendo pais na fila da adoção. Então, quer dizer, eles estão ali para auxiliar. Antes, se a gente... Quais são as redes sociais do Gaia? @ né, no Instagram, Gaias, né, que é Gaias, GAIASMRS. Gaia Santa Maria. Ali você encontra, e você acessa ali o Instagram, você vai ver conteúdo. Quais são os documentos para adoção, qual é o processo, como é que acontece o procedimento da adoção. Eu estou fazendo, eu vou relatar, eu estou fazendo uma adoção de adultos,
que é outra coisa que a gente não dá conta, né? Uma menina assim, queridíssima, então ela vai adotar são dois, eu digo assim, não é que ela vai adotar, eles estão se adotando, mutuamente, né? O rapaz tem 21 e são dois rapazinhos, um de 21, outro de 25, estão sendo adotados, então, por uma pessoa que tem 45 anos. Então, é a adoção de adultos que a gente chama. É lindo, é lindo. E o Gaia vai dar esse suporte para essa família. E daí nós temos ali, tem a visão do Gaia. Quem é que tem aí? Até o jogral. Visão. Ser uma organização reconhecida pelo apoio às famílias adotivas e às crianças e adolescentes nos sistemas de adoção. Tá, mas aí tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, ó, que isso é uma questão tão impregnada dentro da sociedade que o filho adotivo é castigo. É verdade. Tá? E isso o que não é comportado, é o que dá problema. Vamos pensar o seguinte, isso é a gente tá dando risada, mas isso é extremamente sério. Quando eu rotulo o filho adotivo, como aquele que dá problema. Ele é o que dá o problema, ele é um castigo ser filho adotivo. Deus o livre eu saber que, então, quer dizer, é um castigo, é um horror, vamos ter que dar uma pena. E eu comentei com a minha mãe, a mãe disse, Dani, que absurdo elas faziam isso contigo. Eu, sim, mas tu não lembra? E ela, eu tenho um leve lembrar disso, das vezes que tu chegava chorando. Sim, ela falava pra mim que eu era adotiva, e realmente pelo viés da judiação, como se o adotivo fosse menos filha. Menos filha. E a gente ouve, gente, como é importante esse programa. Como é importante a gente ter essa vivência aqui para lembrar quando alguém falar justamente isso, só pode ser adotada. Não fazer esse tipo de brincadeira. Exato. Isso acontece em famílias, mesmo ali na roda, aí só pode ser adotada. Tu é desse jeito, só pode ser adotado. E aí a gente entende que isso acaba se naturalizando, porque que às vezes é difícil as famílias decidirem pela adoção. Claro. E nós vamos perceber a dificuldade que o primeiro casal tem, ou a pessoa individual, eu digo casal, mas não necessariamente, uma pessoa solteira pode adotar. Quando a gente tem a decisão, eu decidi que eu vou adotar, muito bem. Aí eu tenho todo um processo para desencadear, para que eu possa estar apto primeiro para a adoção. Eu vou me credenciar para a adoção. Ao fazer isso, é documentação, é análise psicológica, psicossocial, e aí que às vezes as pessoas a gente critica muito o Poder Judiciário nesse sentido, da demora para o processo de adoção, mas eu também preciso reconhecer que é uma demora muitas vezes necessária para análise da condição efetiva daquela família. Então, isso acaba demorando tempo. E o Gaia ajuda muito para que isso seja menor, para que esse tempo não demore tanto. Porque muitas vezes esse tempo também desmotiva as pessoas a adotar. Às vezes as pessoas acabam desistindo na fila de adoção, o que é uma pena. Então, termos processos mais ágeis, eu acho que a gente precisa ter. Nós temos alguns juízes já, alguns não, uma boa parcela de juízes que se comprometem com essa celeridade no processo da adoção, preservando todos os processos e os procedimentos que são necessários. Da mesma forma que nós temos o Gaia Santa Maria, tem em outras cidades, outras instituições que também se organizam para melhorar esse processo. E é um processo assim, onde realmente a pessoa vai estar orientada. Então, assim, não é chegar hoje uma criança aqui na minha casa e essa... Não, tem todo um processo para fazer isso, das visitas, da aproximação daquela família, né, daquela pessoa com a criança, de estabelecer vínculos. Estabelecer esses vínculos. E eu posso dizer aqui, porque a Daniela não vai me recriminar, ela é mãe de uma menina negra.
sabe? E a Daniela é mais ou menos assim que nem você, Dani. A pele clara, um olhão azul, assim, e ela é uma tigra para aquela filha, sabe? Ela defende aquela filha. E quem vai dizer que não é filho o que é menos filha, gente? Acho que isso a gente... Então, isso eu acho assim, ó, muito bonito o trabalho, fica assim o registro e a luta que o Gaia tem em Santa Maria para melhorar o processo de adoção, para auxiliar as famílias, auxiliar as crianças, e eu acho que a gente, enquanto sociedade, talvez, devesse falar mais sobre isso, estimular mais a adoção. É um ato que ele precisa de muita reflexão, de pensamento, sim, como diz, precisa ter isso, precisa ter aquilo. O que precisa ter é a disposição, é o querer, é o desejar, é o estar aberto, porque é uma bênção na vida de qualquer pessoa. E uma bênção foi este programa, que temos que, infelizmente, ficou curto o tempo, né, Elias? O tema realmente merece ainda mais nossa atenção aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, gurias. Tchau. Jogo de Cintura.